Cultura informa. Opinião. A gente vai ouvir agora, nesta segunda-feira, no Segundou, o professor e comentarista político Rafier Delon. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, André, Tony, amigos da Rádio Cultura. Que bom estar junto novamente, né? Encerramos semana passada a semana juntos e iniciamos essa semana novamente da mesma forma. Pois é, semana começou fria em Caruaru, aqui na região agreste, e tá assim também na política, Rafier? Também, né, André? Primeiro, a gente não pode começar diferente que não seja fazendo um comentário breve sobre tudo que vem acontecendo no estado de Pernambuco, né? A gente sabe que tudo o que está acontecendo, obviamente, é fruto daquilo que eu venho martelando muito, que é justamente a possibilidade da atenção que a gente deve ter em relação à questão política, né? Principalmente quando a gente fala de planejamento, tá? Não existe apenas um culpado, né? Seria muito pequeno da nossa parte direcionar para uma pessoa, seria muito menor da nossa parte direcionar para uma gestão, né? Isso a gente sabe que é fruto de inúmeras ausências de políticas públicas voltadas à questão habitacional, à questão social, à questão da renda e do emprego, e que em algum momento, Tony, a bomba vai explodir. A gente sabe que tudo na vida tem o seu limite. Não seria diferente em relação às questões territoriais, geográficas, né, construídas em locais inapropriados, né, somado também à falta de infraestrutura que a cidade do Recife e também, por que não dizer, a própria região metropolitana não tem para oferecer um planejamento básico à população, e os problemas vão se somando, se somando, se somando, e em algum momento vai chegar a fatura, né? Vai chegar a conta, né? Então, em números atualizados, né, mais de 5 mil pernambucanos estão desabrigados depois da chuva, tá? São números da própria Central de Operações da Codecip, né, que divulgou hoje pela manhã, e a gente sabe que não é algo da gestão atual, tá? Isso é algo da ausência de política pública de outras gestões, somada à atual, que vai, obviamente, se somar nesse contexto deficitário para a população de Recife e da região metropolitana. Aí eu entro no X da questão, André e Tony, que é você trazer a responsabilidade do quanto é importante a gente discutir política pública. Não é discutir políticos, não é discutir partido político, é discutir política pública, tá? Você pode até não gostar, mas você vai ser indiretamente ou diretamente afetado por isso, porque vai ser o prefeito que vai direcionar quem vai ser o secretário de obras e infraestrutura da cidade, vai ser o prefeito que vai direcionar quem vai ser o secretário da habitação do município, da mesma forma na esfera estadual e assim também a nível federal. O que é importante nesse aspecto completo é a gente não politizar a tragédia. É muito ruim, André e Tony, quando você observa que a tragédia é politizada. E por que eu digo isso? Porque nós já estamos aí no quarto dia de chuvas intensas em Recife, e pelo menos até então você não vê nenhum tipo de diálogo em relação ao governo federal e ao governo do estado, tá? Quem está desabrigado, quem perdeu tudo que tinha, quem viu a água levar tudo o patrimônio que foi construído, não quer saber se a coloração política do Palácio do Campo das Princesas é igual ou não ao do Palácio do Planalto. Então as pessoas não têm nada a ver com isso, tá? Então, na minha concepção, sendo bem claro, sendo bem pragmático, falta essa maturidade política do governo federal junto com o governo do estado para chegar agora no momento de tragédia nesse momento delicado que tantas famílias foram embora, né? O número já passa de 80 mortos, então é um número considerável, Tony. Você não pode achar que é apenas um algoritmo, tá? Você tem que achar que são pessoas que foram embora e que não tem volta mais. Fruto, obviamente, de uma tragédia, tá? Eu posso dizer não anunciada, mas a partir do momento que você tem ali o mínimo a ser feito durante esse procedimento de tragédia, não pode existir disputa eleitoral, disputa política, tá? É os governos darem as mãos e, obviamente, minimizar a tragédia que já ocorreu e que ela, infelizmente, não tem volta. Então, falta essa maturidade política em ambos. Mas, eu volto a dizer, a importância da gente ter e saber fazer escolhas que realmente condizem com a realidade do povo, tá? A gente sabe que, por exemplo, as famílias que ali estavam, Tony, e que a gente viu inúmeros vídeos no final de semana nas redes sociais, caindo realmente as casas,
não venha me dizer que eles foram ali porque quiseram, não, tá? É por falta de opção mesmo. Então, só quem não tem uma moradia é que sabe a importância, é que sabe o quanto é você ter um teto para morar, tá? Então, não pode fazer o julgamento agora e dizer, a coisa aconteceu porque construíram local inapropriado. Sim, mas cadê as condições para as pessoas construir em um local apropriado, tá? Repito e reitero, quem estava ali, quem perdeu sua casa, com certeza não queria fazer um investimento de cimento, de tijolo, nesses locais que foram destruídos, tá? Porque realmente não tinham opções de moradia. Então cabe a quem? Ao poder público, dentro de um planejamento de ordenamento geográfico, tá? Dar respostas a esse déficit enorme que temos na temática habitacional, não só de Recife, mas de Pernambuco e do Brasil, né? Mas, como a coisa aconteceu em Recife, a gente não pode deixar de relembrar, Tony e André, que nós temos a capital da miséria, né? Não são dados nossos, são dados dos próprios institutos que confirmam que Recife é, dentro dos 27 unidades federativas do Brasil, a capital da miséria. E tudo isso é fruto de falta de política social, falta de política habitacional, falta de política de infraestrutura, porque não é apenas nas áreas periféricas. Você pode observar, André, que até na própria Avenida Agamenon Magalhães, tá, que é o coração da cidade, se assim podemos dizer, ficou também numa situação delicada. Então não é algo específico de áreas periféricas, tá? É algo realmente da cidade, é um gargalo realmente da área sul, da área norte, da área leste, da área oeste da nossa capital pernambucana. E não tem como nós, aqui vizinhos, né, de Caruaru, a gente poder deixar de comentar, de falar, de opinar sobre algo que influenciou o final de semana no Brasil, né? Foi matéria nacional, tudo que vem ocorrendo em Recife. E além de pedir a Deus, obviamente, a gente pedir que quem possa, né, contribuir de alguma forma, né, do mínimo ao máximo, procure aí o próprio Pix, né, da Prefeitura do Recife, né, a Arquidiocese de Olinda e Recife também fazendo um trabalho benéfico nessa questão da arrecadação de colchões, de alimentação, né, de produtos não perecíveis e também da questão de dinheiro, né, porque envolve também a questão médica, envolve também a questão de compra de remédios e tudo é custo, né, André? Então, o momento realmente é de aparar as dificuldades maiores, diminuir as proporções das tragédias e, consequentemente, a gente também saber o que vai acontecer no dia seguinte, né, o day after, ou seja, é o como o poder público vai se comportar em relação às famílias que perderam literalmente suas casas, que eram seus patrimônios, tá? E infelizmente também outras inúmeras, né, mais de 80, como já falei, perderam suas vidas. Aí, infelizmente, só a piedade divina para direcionar nesse aspecto, tá? Fugindo mais agora do aspecto que tomou conta dos noticiários no final de semana, a gente também traz para a questão política, André e Tony, dizendo também que essa semana é uma semana onde os polos que estão fora do antagonismo, né, da política nacional, né, ou seja, das candidaturas do ex-presidente Lula e do atual presidente Jair Bolsonaro, vão se movimentar, né? Eu falo de modo específico da própria pré-candidatura da Simone Tebet pelo MDB, tá? O PSDB já pediu o apoio recíproco em alguns estados, e um deles foi Pernambuco, então isso pode influenciar também no tabuleiro da eleição do estado de Pernambuco. E amanhã o União Brasil, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, está também lançando seu pré-candidato à presidência da República, que é um pernambucano também, o deputado federal Luciano Bivar. Então, são os dois polos de atração, né, tirando o antagonismo do PT e do PL, tá? E tem o Ciro também pelo PDT, se organizando aí e ficando cada vez mais claro quem serão os atores e os personagens políticos da eleição presidencial desse ano. Já temos a candidatura aí pré-lançada do Luiz Inácio Lula da Silva pelo PT, temos também do atual presidente Jair Bolsonaro pelo PL, o PDT de Ciro Gomes também já lançou ele como pré-candidato à presidência da República. Amanhã a União Brasil lança o pré-candidato Luciano Bivar, e ao decorrer da semana desta e da próxima, a gente aguarda também o MDB pré-lançar a sua candidata chamada Simone Tebet, que é a senadora que vem fazendo um trabalho bem bacana internamente dentro do MDB. Só não sabemos se terá força política suficiente para, junto com Baleia Rossi, que é o presidente nacional do partido, cacifar a sua pré-candidatura à presidência da República. Nós sabemos as limitações e as dificuldades
que essas pré-candidaturas que estão fora do eixo de polarização terão, mas a eleição é uma caixinha de surpresas e a gente só vai saber realmente ao decorrer das semanas e quando começar para valer o guia eleitoral lá em agosto, qual vai ser o X da questão. Pelo menos até então, as pesquisas qualitativas e quantitativas não indicam perspectivas boas para quem está fora da polarização. Porém, a gente sabe que eleição é eleição e o jogo, obviamente, só pode ficar claro quando começar. Tudo até então é tudo até então é pré-lançamento, porque só se pode lançar nas convenções. A gente já comentou aqui, reitera, para o ouvinte bem informado da Rádio Cultura, que as convenções vão do final de julho até o início de agosto, e a convenção é aquele evento que confirma realmente quem serão os candidatos a deputados estaduais, a deputados federais, a governador, governadora, vice, senador e presidente da República. Sempre lembrando também que esse ano nós iremos eleger apenas um senador. Daqui a 4 anos teremos 2 senadores, mas nessa eleição é apenas um senador. Então, por hoje, é isso, André e Tony. Professor Rafael, já temos perguntas aqui, inclusive um tema que é bastante importante, eu queria que você comentasse. O senhor Mar Centralino está falando sobre o aumento das passagens aqui em Caruaru, o que é que o senhor acha? Então, assim, pede para o Rafael comentar a respeito do aumento das passagens hoje, que foi algo sem avisar. Pois é, na calada da noite, né? Existia aí uma expectativa, e a gente comentava semana passada, na sexta-feira, viu, Tony? Dessa importância que é ter o diálogo, tá? Do executivo, junto com os outros personagens da sociedade. E o senhor Mar foi muito pertinente nesse comentário aí, levando para 4,50 na calada da noite, sem discussão nenhuma, o preço da passagem em Caruaru. A gente toma como parâmetro a própria cidade de Campina Grande, que fez o processo inverso, né, Tony? Em vez de aumentar, diminuiu. E nessa diminuição do valor da passagem de Campina Grande, a gente viu que existia uma discussão da sociedade. Você sabe que a partir do momento que você pega todo mundo de surpresa na calada da noite, isso não é benéfico para ninguém, né? Existe um planejamento financeiro das famílias, dos profissionais, das empresas, que envolve o cotidiano da cidade. Então foi feito num domingo, né, que antecede a Semana de São João, como se fosse realmente algo assim para abafar nas entrelinhas, né? E realmente foi uma bola fora enorme do atual prefeito da cidade, que não teve a mínima sensibilidade de discutir um tema que envolve tantas pessoas com o município de Caruaru. Realmente foi uma bola fora, Ciomar. E a gente espera que exista pelo menos um mínimo de respeito, um mínimo de diálogo em relação a tudo aquilo que, pelo menos, existia uma tentativa de ser feito, né? O prefeito tinha marcado aí para ouvir vereadores, para ouvir a bancada, para ouvir alguns setores, mas parece que está muito claro onde é que foi tudo fake news, né? Fake news do momento inicial. Inclusive, lembrando, Caruaru sai de 3,70 para 4,50 e Campina foi de 3,90 para 3,75. Repetindo, Caruaru de 3,70 para 4,50, Campina diminuiu de 3,90 para 3,75. Aí eu fui lá ler uma matéria que dizia qual a justificativa para diminuir. A gestão municipal afirma que é de fundamental importância em momento de retomada econômica durante a pandemia ajudar no orçamento familiar que tem sido afetado pela inflação, pela pandemia e pelos sucessivos decretos que fecharam o comércio e a indústria. Fazer gestão sintonizada e sincronizada com as pessoas e com o momento político não é para todo mundo, sabe, André? O prefeito Bruno Cunha Lima, né, que é o prefeito de Campina Grande do PSD, comprovou aí sua sensibilidade junto ao momento econômico, né, que vem vivendo não só a Paraíba, não só Campina Grande, mas o Brasil, tá? Então, governar é ter empatia. O que é ter empatia, André? É você se colocar no lugar do outro. É você se colocar, Tony, no lugar daquele trabalhador, daquela trabalhadora, ou daquele jovem, ou daquela jovem que se prepara para distribuir o currículo e só tem ali os 3,70, os 3,80 centavos, tá? Já contando 3,80 para ir e 3,80 para voltar, né? Levando em conta que são 2 conduções. E quando você pega de surpresa, pode parecer algo banal, algo pequeno, levando em conta o aumento. Mas coloca no papel do trabalhador, do salário, bota isso mensal para ver como é que fica, Tony. Realmente só sabe quem precisa do transporte coletivo, do ônibus e realmente quem vive isso cotidianamente.
Inclusive, esse é um tema bem recorrente aqui no nosso WhatsApp. Eu vou ler a última mensagem referente a isso, que é do Rodrigo Melo, lá do bairro São Francisco, que ele está dizendo: Rafiê, no sábado, o prefeito de Caruaru assinou um decreto reajustando a tarifa do transporte público. Me parece que essa é a única cláusula que se cumpre com veemência no contrato de concessão, sem aviso prévio, inclusive. Pois é, Rodrigo. Rodrigo sempre muito pertinente nos comentários dele, tá? É isso que eu digo, sabe, Tony? Não pode se governar por decreto sem ouvir a população, tá? E ainda mais levando em conta que é uma nova gestão, tá? Pelo menos em tese, né? É um novo prefeito. Ele perdeu a oportunidade aí grande, né? De fazer uma discussão grande, de discutir, de chamar o povo, né? Fazer audiência pública. Não foi um momento cabível para esse aumento. E olha que foi um aumento considerável, viu? Foi um aumento tirando realmente do bolso do contribuinte, do trabalhador, da trabalhadora caruaruense, que sem dúvida alguma vai sofrer a penalização mensal e, por que não dizer também anual, porque você começa a botar no papel, sabe, Tony? Esse aumento, quanto é que eu vou ter de despesa a mais no mês? Bota isso por semestre, bota isso por ano, né? Realmente vai dar uma diferença considerável. Aí você olha também o empresário, tá? O empresário que é responsável pela passagem, pelo transporte, pela condução de inúmeros trabalhadores também vai ter que sofrer a sua penalização nesse ponto. Então, governar é ter diálogo, governar é ter empatia, governar não é de cima para baixo, nem muito menos no ar-condicionado de um gabinete luxuoso, dando uma canetada e transformando aquilo que está em sua cabeça em projeto de lei em lei. Professor Rafi, a gente quer agradecer a sua participação, inclusive lá no Facebook, né, André? Tem uma mensagem aqui do Léo Torres. Léo Torres está dizendo, e sem contar que são ônibus defasados. Hoje mesmo teve um acidente porque um ônibus faltou freios, né? O acidente lá na Capitão João Velho, a rua ali da Caixa Econômica. Isso, inclusive uma linha que fazia rendeiras, né? Você vê como estamos limitados no aspecto de mobilidade, tá? Quem precisou participar ou ir pelo centro da cidade hoje pela manhã não conseguiu nada, né? Tudo travado pela situação do acidente. Então nós temos aí 3 empresas no nosso município que prestam serviço e é importante que isso seja colocado no debate, tá? No debate político da cidade. Agora, não é cabível a gente aceitar de cima para baixo e sem ter nenhum tipo de discussão em relação a isso, tá? Mas deixa eu mandar um abraço também aqui para finalizar. Hoje terminou rápido, nosso momento sempre é muito rápido. Mandar um abraço para Zé de Eva, lá de Sítio Peladas, viu, Tony? Que não perde um programa, encontrei com ele semana passada, lá na festa do mês mariano, do Padre Luciano, Sítio Peladas. Ele disse: Rafiê, manda um abraço para Tony e para André, para enviado também. Nosso Obrigado. Arnaldo Vassoral, que não perde um programa. Tem um abraço para você. Acabou de chegar aqui, olha, o jornalista, colega Augusto Neto está dizendo: tô na escuta. Parabéns ao amigo Rafiê pelas colocações. Grande Augusto, obrigado, viu, pela participação, pelo comentário e por ter paciência de nos ouvir e ouvir nossas análises. Até sexta, Rafiê. Sextou, né? Obrigado, André. Obrigado, Tony. Até final de semana, né? Até sexta-feira.